Boa noite para todos do nosso Evangelho, o Evangelho no Lar for Jovem Espírita. Sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Eu sou o Gabriel, vou fazer hoje o Evangelho com a Milena. E para começarmos o nosso Evangelho, vamos começar nos autodescrevendo. Eu sou o Gabriel, eu sou um homem branco, eu tenho um óculos azul escuro, tenho o cabelo penteado para o lado, estou com uma barba por fazer, uma regata preta. E ao fundo tem uma plantinha no espelho e um quadro abstrato numa parede chumbo, não sei a cor, mas é um chumbo azulado, alguma coisa assim. Oi, pessoal, me chamo Milena e eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher branca, de 20 anos, tenho cabelos cacheados ruivos, estou com um fone maior do que minha cabeça. Atrás de mim tem um armário, uma TV e uma escada. E eu estou usando um óculos vinho. E para darmos prosseguimento ao Evangelho, a gente vai começar lendo um texto do Fonte Viva. Vocês estão lendo? Estão, né? Ok. Educa. Fonte Viva, item 30. Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transformar-te incontaminada. Transportar-se, transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada. O verbo sublime e a voz balsamizante interpretamos a dor e o trabalho por artista celeste de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Essa foi a nossa página de abertura. E agora eu vou fazer a prece para o nosso trabalho. Vamos agradecer a possibilidade do trabalho, a oportunidade de estarmos juntos. Vamos pedir para que os bons espíritos possam nos permitir ter acesso aos bons fluidos, que nos acalmam, nos enchem de alegria e esperança. Possamos nos fortalecer para mais uma semana que está começando e que possamos ser inspirados pelas sementes do conhecimento do Evangelho. Muito obrigado, Deus e guias e mentores desse trabalho, pela possibilidade de estarmos presentes e ouvindo essas boas palavras. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho.
Bem-aventurados os que têm puro coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Simplicidade e Pureza do Coração. Item 1, 2 e 3. Bem-aventurados, calma aí. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentam-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoa-as, impondo-lhe as mãos. Marcos, capítulo 10, do versículo 13 ao 16. Ih, meu Deus. Você está vendo, Milena, ou está cortando? Ou coisa? Milena? Desculpa, eu tava mutada. Estou vendo, estou Ah, vendo. tá. Tá aparecendo então na coisa da tela. É que pra mim tá cortando um Aham. pouco. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humanidade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humanidade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições do que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí a, o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino do céu é para elas, mas para que lhes assemelhasse. Muito interessante as páginas do Evangelho de hoje, né, Milena? É, você quer começar a falar ou eu posso começar? Tá, vou começar. Primeiro, eu gostaria de começar falando da página, que é uma página que fala para a gente se educar, né? A gente se educar, a gente trabalhar esse ensinamento. E é muito legal que essa educação não é necessariamente uma educação formal, do tipo, eu leio muitos livros espíritas e eu educo meu espírito. Óbvio que a leitura do livro espírita, ela nos educa, ela ajuda a depurar o espírito. Mas só a prática do bem, a prática da caridade, o evangelho vivo de Jesus consegue permitir com que a gente se eduque no sentido que Emmanuel está falando. Então, assim, às vezes a gente se pega assim a gente coloca as pessoas nesse pedestal, né? Tipo, nossa, fulano lê muito, fulano é muito educado, muito instruído, ele sabe muito da palavra. E a gente coloca essa pessoa como se essa pessoa fosse a pessoa mais evoluída, uma pessoa melhor de todas. Quando, na verdade, a melhor das educações é a educação prática, a educação viva do evangelho. É aquele evangelho que, lido e compreendido, você consegue praticar para o bem. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? O evangelho no lar, que a gente faz toda terça, ela é isso. A gente educa o espírito, a gente lê a palavra, e a gente sempre busca pensar como a gente pode praticar isso no nosso dia a dia. E eu acho que essa é a educação espírita e a prática pedagógica espírita que a gente tem que buscar, né? E, e o evangelho de hoje, né, ele fala sobre a relação de Jesus com as crianças, né? Só para introduzir o assunto, né, é que a visão que a gente tem da criança é uma visão muito nova, né? Uma visão que vem do pós-revolução industrial, porque até antes a criança era vista como um mini adultinho, não tem direito a nada, e a noção de infância, como a gente conhece, não existe. Então, quando Jesus ele chama as crianças, é um ato
diferente, porque as crianças eram vistas como um mero ser humano. Não tem uma inocência na criança, não tem uma pureza na criança. E aí Jesus chama, né, para a gente se assemelhar às crianças, a gente ter essa pureza, essa inocência, não essa ingenuidade necessariamente, mas essa inocência da criança de perdoar, de acreditar, de permitir com que as boas tendências apareçam. E é muito interessante que a página se chama Educa e o Evangelho fale sobre a infância, né? Porque é uma coisa muito necessária. A educação na infância e que educação a gente permite às crianças. É, realmente, em relação à página, é, a gente pode até pensar também que sei lá, uma pessoa que não estuda a doutrina espírita, mas às vezes não tem, sei lá, discernimento nenhum sobre nenhuma religião, e ela faz a caridade por fazer, ela também está praticando a doutrina espírita, porque a doutrina espírita também é caridade, é amar o próximo como a si mesmo, são os ensinamentos de Jesus. E não é só a gente achar que lendo um livro, que entendendo, que só interpretando, né, é ser espírita, é se educar, mas é também colocar em prática, é fazer tudo que Jesus nos ensinou, tudo que a gente vem estudando durante tempos, né? Muitos espíritas estudam por anos e às vezes não praticam aquilo que estudaram, né? Então é muito importante a gente perceber que não é só o aprendizado é, físico também, né? Porque a gente só tá absorvendo, absorvendo, absorvendo e acaba não disseminando esse aprendizado. Agora, em relação ao Evangelho, eu acho muito interessante é, que lá atrás, né, Jesus já falava das crianças. Tipo, hoje em dia a gente vê como a criança é importante, como educar a criança transforma o adulto em uma pessoa melhor, né? Tipo, perceber que se você cuidar daquela criança, se você fazer com que a criança entenda, ela pode ser um adulto muito melhor e aí você também pode fazer com que ela é, evolua, né? Então, por isso que o reino dos céus é... Meu Deus, esqueci a palavra. O que que você quer falar? Que o reino dos céus é para as crianças, mas não as crianças em si, é a, ser, Assemelhada. a semelhança entre essa ingenuidade, né? Não ingenuidade, essa. Caramba! Essa inocência. Inocência, essa pureza, que Aham. a criança realmente ela não tem malícia, né? Ela ainda não se desenvolveu completamente, ela ainda está no processo de desenvolvimento, então ela precisa ter um norte para ser seguido e para caminhar. Então, se você tem a pureza da criança, você consegue fazer com que você siga também esse caminho. Confuso, né? Ah, fez sentido. Vês? Fez. E é legal a gente pensar que, assim, é aquilo, é bem claro o que o Evangelho fala. O espírito da criança pode ser um espírito muito antigo. Então, quando ele crescer, ele vai ter as suas imperfeições ressaltadas e as suas boas intenções ressaltadas também. Então, cabe a gente, que não é necessariamente a gente que seja o tutor legal da criança, mas a gente que tenha contato com as crianças, a gente que tenha esse vínculo na criação da criança, que a gente possa dar uma boa bússola moral, que a gente possa ensinar bons valores, que a gente possa ressaltar as boas tendências das crianças, não as más tendências, né? Porque a gente reencarna aqui justamente
para que as nossas boas tendências floresçam e que a gente possa ser pessoas melhores, possamos ser adultos saudáveis. E a gente tem que pensar nisso, né? Uma sociedade que a gente quer montar com pessoas com uma bússola moral certa, né? Pessoas com uma bússola moral que indique um caminho do bem, um caminho da caridade, um caminho do não apego aos bens materiais. E a gente tem que pensar muito nisso, porque é aquilo. Jesus, dando esse chamado, né? Jesus trabalha com várias analogias. E aí, quando ele tenta aproximar nós, né, adultos, dessa semelhança das crianças, é isso, a gente conseguir pegar essa pureza, essa facilidade de entender o mundo de forma mais lúdica, porque a gente costuma entender o mundo de forma muito racional. E muitas vezes os nossos problemas nas nossas relações são problemas de cunho emocional, não são problemas de cunho racional. Nós somos extremamente racionais, nós pensamos, nós calculamos, o mundo exige isso da gente, mas às vezes a gente precisa ter uma sensibilidade emocional que a gente não é ensinada. Então, se a gente tem essa facilidade desde criança de desenvolver o nosso emocional, é muito interessante, né? Normalmente, quem passa pelas infâncias, pelas mocidades espíritas, costuma desenvolver um pouco melhor esse lado emocional, né? Quem convive na Comerge, a gente consegue desenvolver através da arte, das coisas mais sensíveis, esse sentimento. E como expressar, né? Eu acho que é a grande dificuldade que a gente tem, porque o espiritismo, ele nasce sendo uma religião nacional, racional, né, mano? Que pensa, só que a gente acaba esquecendo desse lado da emoção, né? Quando a gente trabalha mediunicamente, quando a gente trabalha no centro espírita, são trabalhos muito emocionais e a gente precisa ter essa emoção bem desenvolvida, né? É educar o espírito para que a gente não pegue, é, para que a gente pegue justamente os bons atributos da criança e que nós possamos crescer como adultos saudáveis, né? Adultos que consigam praticar o bem. Que eu acho que é muito o que a gente pega aqui no Evangelho, né? Que a gente possa ter a nossa prática ligada a bons valores. E é o que a gente sempre fala, não é necessariamente uma prática mediúnica, prática mediúnica não, uma prática do bem que vai ser no centro espírita ou que vai ser uma grande coisa que muda. Não, às vezes pequenas coisas no nosso dia a dia podem guiar o bem, né? E podem mudar a realidade das pessoas dentro das nossas possibilidades. Eu acho que é o grande desafio que a gente tem, principalmente quem mora em cidades grandes, que tem essa velocidade mais acelerada, é a gente saber parar e onde a gente pode aplicar nossa energia para o bem. Eu acho que é a grande dificuldade, porque com as demandas de trabalho, faculdade, ter que ter uma vida saudável, ter que fazer isso, fazer aquilo, a gente tem que realmente conseguir encaixar as boas práticas do nosso dia a dia e tornar isso um hábito. O que eu ia ressaltar também é que quando a gente vai crescendo, né? Quando a gente vai se tornando adulto, né? Se tornando alguém além da criança, a gente vai perdendo a essência da criança, né? A gente vai deixando de lado a criança. Então, essa inocência, essa pureza que a gente tinha quando era criança, a gente vai deixando de lado, não vai se importando tanto. E aí a gente entra no quesito da arte, né? A arte faz com que a gente resgate essa inocência, essa pureza, porque quando a gente está em contato com a arte, a gente consegue retornar ao nosso estado é, infantil, né, na nossa pureza, porque a arte mexe com a gente consegue ter o nosso sentimento aflorado, muitas das vezes pessoas que são muito fechadas, que não conseguem demonstrar esses sentimentos, conseguem por meio da arte. E, e às vezes a gente tem que parar e pensar o que a gente está fazendo mesmo, porque às vezes a gente deixou tanto tempo de lado esse, esse espírito, né, de ser criança, de entender como as crianças entendem o mundo, que
Comeu a palavra? Meu, meu pensamento está muito Muito confuso, não acelerado. sei. É, Mas eu tô entendendo o que você está falando, né? Que a gente possa resgatar essa pureza da criança, né? Tendo os nossos valores, exato. conseguindo Porque encaixar, né, na quando a prática. gente é criança, a gente não tem é, muita noção do mundo. E a gente é muito. Confia muito no próximo, né? Tipo, não tem muita essa também discriminação, não tem. Tem realmente essa inocência. Então, tipo, quando você é criança, você acaba estando apto a entender o próximo, a ficar triste se seu amiguinho tá triste, de estar se colocando no lugar do outro, mesmo você não entendendo o que que é isso, entendeu? É tipo, é tão genuíno que às vezes a gente acaba, pela, pela sequência da vida, esquecendo como se faz isso, né? Às vezes as pessoas ficam tão presas em si mesmos e afastados um do outro que acaba esquecendo que às vezes só, tipo, cutucar alguém e falar assim, você tá bem? Sabe? Esquece. Até eu vi esses dias mesmo uma TikTok e tal, falando que, tipo assim, eu gostaria muito de voltar a ser criança pra fazer amizade. Porque quando você é criança, você vem e chega numa pessoa e fala assim, você quer ser meu amigo? Por que a gente não é assim? Porque quando a gente é adulta, a gente fica, não vou chegar perto daquela pessoa, porque eu não sei, vai que ela me acha estranho, vai que a gente não combine pensamentos, vai que ela tem pensamento diferente. Por que que a gente não só chega e pergunta: Você quer ser meu amigo? Você quer falar sobre outras coisas comigo? Você quer, sabe? É, é resgatar realmente a criança interior da gente para conseguirmos traçar uns caminhos e entender que a gente precisa não só do racional, mas também do lúdico e da nossa criança interior. É, acho que a gente tá chegando no fim do nosso evangelho, né, Mili? Quero agradecer muito a todos os que estiveram com a gente. Dou os muitos boa noites para todos os que estão hoje online com a gente, mandando nosso boa noite. E acho que a gente pode ir para a prece final. Pode fazer. Senhor, obrigada por mais um dia, por mais um evangelho, que possamos entender todos os ensinamentos, todas as visões diferentes, que possam ter tido através do evangelho, da página, que possamos resgatar nossa inocência, nossa pureza, para que possamos caminhar e fazer o bem pelo bem, sem se importar quem. Possamos retornar nossa semana com boas vibrações e que o Senhor sempre nos acompanhe. Assim seja. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Não esqueçam de compartilhar a live, pelo link. E é isso. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. É